Ave Maria, voltando o vídeo aqui, Pedro e a pedra que fundamenta a igreja, né? Olha só, como os caras, eles são desonestos, cara. Olha a interpretação pessoal dele da escritura. Vocês, muito fácil. Aí ele fala, né? Mas Jesus, ele deu as chaves do céu para Pedro, né? Tudo que ele ligar e desligar vai ser assim. Então, se ele deu a chave para Pedro, quer dizer Voltar um que pouquinho, deu porque ali ele fala uma a heresia muito grande governança ali aqui. e tal para Pedro. Só que ele esquece, né, que existe um versículo, Olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Tá vendo como é muito fácil de refutar vocês? Tá vendo como vocês são mentirosos? Colocar outro fundamento. Qual fundamento estaria? Fundamento dos apóstolos. Então, eu posso colocar outro fundamento? Fundar tipo a Igreja Universal, a Assembleia Triangular, Martinho Lutero sem votar contra a igreja, fundar sua própria Igreja Luterana, ou a Universal, Edir Macedo fundar outro fundamento? Viu como vocês são mentirosos? Então, a Bíblia fala que não pode colocar outro fundamento, já o qual foi posto, fundamento dos apóstolos. Quem sai desse fundamento dos apóstolos vai fundar outro fundamento, é contra a Bíblia. E como vocês são mentirosos? Isso vocês não falam, né? Muito fácil. Aí ele fala, né? Mas Jesus, ele deu as chaves do céu para Pedro, né? Tudo que ele ligar e desligar vai ser assim. Então, se ele deu a chave para Pedro, quer dizer que ele deu ali a governança ali e tal para Pedro. Só que ele esquece, né, que existe um versículo, né? Tá lá, Mateus 18, 18. Onde Jesus diz o seguinte para os demais cristãos: em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Cristo não deu essa autoridade apenas para Pedro exclusivamente, mas sim para toda a igreja. E temos diversas comprovações que Pedro não exercia nenhuma liderança hierárquica sobre os apóstolos ali, né? Primeiramente que no concílio de Jerusalém, né, em Atos 15, quem presidiu, quem liderou o concílio foi Tiago, não foi Pedro, né? Se ele fosse o líder dos apóstolos, obviamente teria que ser Pedro ali para liderar, o que não aconteceu. Cara, esses estudantes apologeta protestante. Vou encerrar esse vídeo aqui. É um tiroteio, cara. Mateus 18, 18, ó. Ele usou aqui. Para você entender esse texto, você tem que ler o 15. 16, 17, 18. Olha só. Em verdade, vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Ao 17. Se recusá-lo, ouvi-lo, dizer à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Olha só. Perdão dos pecados, concordância. Tanto que se a igreja ali concordar, você vai se confessar com o padre, porque João 21, do 15, 21, 20 ao 23, você vê ali a autoridade que Cristo foi dado aos apóstolos, a essa igreja. Não está falando de ligar, de pastorear. Pastoreio que tem a chave de ligar, de excomungar. Só Pedro, João 21, do 15 ao 17. Cristo deu esse pastoreio de pastorear as ovelhas e os cordeiros, certo? Aqui está falando de perdão, de concordância. Se todos tivessem essa chave, porque todos têm acesso e o privilégio de ter essa graça de ligar e desligar. No caso do pastoreio universal, que é Pedro exercido ali. Que Pedro envia os apóstolos, Pedro jurisdiciona, Pedro ele tem a chave. Mas Pedro, o cursil de Jerusalém, Pedro não teve autoridade nenhuma. Aonde você leu isso? Qual Bíblia? Você já pega aqui, em Atos dos Apóstolos, você já percebe Pedro pastoreando essa igreja. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos 1,15, ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que costumava ter uns 120 pessoas, e disse: Pedro. Atos dos Apóstolos 2,14, desce o Espírito Santo. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte, disse-lhe: homens da Judéia. Olha só, Pedro colocou no meio dos 12 ali, dos 11, né, 12 com ele.
começou a pregar. Como Pedro não tem autoridade, como Pedro não exercia esse pastoreio, agora você vai aqui em Atos Apóstolos 15, 4 ali você vê, ó. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos comunidade, pelos apóstolos. Ancião, a quem contaram tudo que lhe tinha feito, ó. Olha só. Reuniram ali junto com anciãos ali da comunidade apostólica. E Tiago é bispo de Jerusalém. Não conseguiu colocar a casa em ordem. Teve um cursilho, porque os judeus queriam seguir o cano judaico e seguir o Novo Testamento, a graça. Por isso que a briga é por causa disso, ó. Ó como o cara fala que Pedro não teve participação nenhuma. Tanto que ele teve participação e colocou a casa em ordem. Nem o bispo de Jerusalém, nem Paulo conseguiu. E Barnabé conseguiu controlar a situação. Só Pedro. Por quê? A profecia está sobre Pedro. Porque o pastoreio de pastorear essa igreja, doutor, seu mentiroso. Lê Bíblia, cara. Aqui, ó. Ao fim de uma grande discussão, Atos Apóstolos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro, cadê Tiago? Não tô vendo. Por que Tiago não levantou aqui? Pedro. Levantou-se e disse-lhe. Porque Pedro, ele é o pastor do Tiago. Pastor universal. Bispo de Jerusalém é Tiago. Mas Pedro, ele é o pastor universal. Tem diferença. Disse-lhe, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce. Olha só. Agora Tiago falando de Pedro. Concordando com Pedro. Acho que não tem isso na Bíblia desse doutor, né? Atos Apóstolos 15:13. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouviu-me. Disse-lhe. Simão narrou. Olha só. Como eu amo a Igreja Católica, cara. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Aonde, cara? Aonde? Tem mais barbaridade aqui, mano. Ele falou que Paulo, ele era um dos líder da igreja de Jerusalém. Tá ruimzinho de Bíblia, meu querido. Vai ler uma revista, um jornalzinho. Quer refutar católico, estudar mais, cara. Versículo 5. Paulo é reconhecido como o cabeça da seita dos nazarenos, né? É assim que eram chamados os cristãos antigamente, né? O principal, né? O líder, né? O cabeça, né? Se fosse Pedro, né? Teria dito aqui Pedro, mas Paulo era reconhecido como o principal, né? O líder da seita dos nazarenos. O mais importante, outra coisa interessante é que em Mateus capítulo 20, no versículo 25 em diante, surge uma questão ali sobre liderança, governança. Aqui ele vai destruir. Olha só. Atos Apóstolos 24:5. Paulo, ele era o líder da seita dos nazarenos, não Pedro. Vamos ver se é isso mesmo. Atos 24:5. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Um dos líderes da seita dos nazarenos. Os judeus está indignado com Paulo. Cada sua pregação difundiu aí o evangelho de Cristo. Uns dos líderes. Outro, Tiago, ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Os apóstolos, eles são os líderes. Pedro, ele é o líder universal, que pastoreia esses líderes. Tanto que Gálatas 2:9, Paulo vai lá a Jerusalém reconhecer a graça. Se Paulo, ele é um líder, como você disse, porque ele vai reconhecer sua graça a Pedro? Porque eles querem... Quando Pedro ou Paulo já se converteu, meu querido, já tinha igreja edificada e fundada. Tanto que já pregou, anunciou, fez milagre, fez cura, fez prodígios. Pedro já concretizou a profecia de Pedro pastorear essa igreja e
edificar essa igreja. Ali tem uma disputa ali Mateus 20, 25, 27, ali para ver quem é o maior. Quer ser o maior? Seja o menor, seja o pequeno, seja etc. Simples, humildes. De acordo. Claro que Pedro não vai ter esse destaque, eu sou o Papa, não. Que isso ensinou o que para eles? Não vou nem encerrar mais aqui, vou citar o versículo que vai falando aqui, ó. Mateus 20, 25, 27, ó. Jesus, porém, os chamou e disse-lhe: sabeis que os chefes das nações as subjugam e os grandes as governam com autoridade. É simples, cara. A mensagem que Cristo quer passar para a igreja não ser como essas pessoas do mundo, esses doutor, esses apologetas, essa hierarquia de autoridade. Não, o reino de Deus quer ser grande, seja o menor de todos. É simples, cara. Os apóstolos, eles jamais vão querer ser maior que todo mundo. O melhor, não. Vai ser menor de todos. Ser servo dos servos. Cristo fala, eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Então, a igreja apostólica, ela não veio para ser servida. Ela veio para servir esse reino. Dar vida por esse reino. Ah, mas eu sou Pedro, eu sou o Papa, eu sou escolhido. Jamais Pedro se vangloriou ali no concílio de Jerusalém. Deus me escolheu. Deus me deu esse pastoreio, porque a revelação não foi de carne e sangue, não foi revelação de homens. Paulo, ele é um dos líderes sob o pastoreio de Pedro. Tiago é líder de Jerusalém, um dos líderes também de Jerusalém, para pastorear. O Pedro pastoreava os diáconos. Quem pastoreava? Os diáconos. Filipe, os pastores e os líderes. Tanto que as apóstolos ali, os apóstolos se reúnem ali para escolher diáconos, bispos, e muitos sacerdotes judaicos ali se tornaram cristãos ali, de sacerdote. Por quê? A igreja, você vê, a autoridade de Pedro, cara. Você nega essa verdade, isso aqui não serve para nada, cara, para você. Você nega essa profecia, cara, infelizmente, cara, vai tanta pessoa para o inferno, cara. Tanta, cara, tanta. Como diz a Bíblia de Mateus 18, 18. Aquele que, 17, 18, 17. Quem não ouve a igreja é um pagão, um publicano, cara. Tem que se converter. Não pode colocar outro fundamento, qual já foi posto. Fundamento dos apóstolos. Por que eu vou fundar a Igreja Universal? Por que a Assembleia foi fundada? A Triangular, os Mornos, Plenitude, a Igreja Apostólica Plenitude, é outro fundamento. Isso os caras não vê, cara. Persegue o único fundamento dos apóstolos. Por quê, cara? Para você não crer que a Bíblia está ensinando. Infelizmente, cara. Os caras vão entrar na história, nas patrísticas, porque isso tem como distorcer, cara. Porque você não tem a patrística aqui na mão para você estar contradizendo, meu querido. É mentira. E eles vão falar ainda, muitos que eu já estudei aí, Lucas Manzoli, fala que a patrística é amputada pela Igreja Católica. Então, a confiança que nós temos que se apegar, Escritura, tradição e o magistério, cara. Você não vai ser confundido, cara. Você vai fazer uma faculdade de História da Igreja. A faculdade, uma denominação como, por exemplo, a faculdade da Adventista do Sétimo Dia. Você vai aprender a faculdade totalmente ao contrário que a verdadeira faculdade e o magistério ensina, cara. Você vai fazer uma faculdade do mundão aí, etc. É diferente, cara. Então, a única confiança... Eu servo Roberto, cara. Eu sou humilde e simples, cara. Aqui, ó. Minha faculdade aqui, minha filosofia, minha teologia. A Escritura me mostra o magistério. A Escritura me mostra que foi os primeiros cristãos que pregaram o fundamento dos apóstolos. Por que eu vou seguir outro fundamento? Paulo fala que não há dois evangelhos. Por que eu vou seguir outro evangelho?
Qual evangelho foi confiado? É simples, cara. É simples, cara. Excresa nulla salus, como diz. Fora da igreja não há salvação, cara. Cristo fez todo esse trabalho para você se apartar da igreja, para você não dar crédito para essa igreja, para você seguir outro fundamento. Infelizmente, cara. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário, Zé Roberto. É a resposta, não quer nem ir mais, cara. Você fica vendo essas pregações apologéticas, cara, você... Sei lá, cara, não sei, mano. Eu não sei o que falar. Vai ser uma escama. São Saulos, cara. Está na fé de Saulo ainda. Saulo se converteu graças a Cristo, porque Cristo aparece a ele ali no deserto de Damasco. Ele se converteu por essa graça, cara. Conheci o Velho Testamento como na palma da sua mão, cara. Tomara que vocês tenham essa graça também. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.